E vem comigo aprender a vaporizar leite da forma correta na sua Philco 15 bar. Com a máquina já pré-aquecida, cerca de 5 a 10 minutos no botão de vaporização, você vai precisar de um leite bem gelado e de uma pitcher como essa minha de 350 ml. E como eu sei a quantidade exata de leite que eu vou usar para vaporizar, né? Então aqui a gente imagina uma linha abaixo do bico, que é a curvatura final do bico da nossa pitcher. A gente imagina uma linha abaixo dele, cerca de um dedo mais ou menos, abaixo dele, aqui é o limite do leite que você vai usar. Essa é uma etapa muito importante, que é a etapa de posicionar a sua pitcher no bico da máquina para vaporizar. Se você errar nessa etapa, você corre o risco de fazer muita bolha no seu leite ou não fazer crema nenhuma, né? O leite ficar muito ralo. Para isso, a gente vai primeiro puxar o bico. Um meio termo aqui é interessante. Eu vou pegar a pitcher completamente na horizontal aqui, vertical, tá reta, tá completamente paralela à máquina. O que eu vou fazer? Eu vou afundar o bico dentro da pitcher. E como a pitcher está reta, não tem ângulo nenhum, o bico não consegue alcançar o leite, né? O bico está encostado somente superficial. Se nesse momento eu ligar a máquina, vai fazer muita bolha. Depois eu vou mostrar para vocês como é que sai. Não é o que a gente quer para fazer um leite bem vaporizado. E aí, como esse bico é bem pequeno, o que a gente vai fazer para afundar ele dentro do leite? Vamos jogar a pitcher para frente e para o lado. Nesse momento o bico já entrou dentro do nosso leite. E agora eu já posso ligar a máquina. E aí, para a gente dosar a quantidade de ar que vai entrar dentro do leite, a gente só vai controlar esse movimento de descida e subida. Que aí eu vou mostrar para vocês como que a gente pode controlar isso. Pronto, já estou em um novo ângulo aqui, que é mais ou menos o seu campo de visão quando você for preparar o seu leite, né? Então aqui a gente vai, novamente, posicionar o bico. Ele vai ficar nessa posição intermediária, não é aqui, também não é aqui. Vai ficar no meio. E aí a gente vai vir com a pitcher na horizontal e na vertical reto, vamos afundar o bico e aí o que a gente vai fazer agora, vamos jogar ela para frente e para o lado. Nesse momento o bico já está dentro do leite, que no caso eu estou usando água para demonstrar a vocês, mas esse seria o movimento. Mais de perto aqui para vocês conseguirem visualizar, pois essa etapa é muito importante, a gente não pode fugir dela. Aqui a pitcher está completamente reta, a gente vai jogar para frente e para o lado. Notem que aqui o bico não encosta direito no leite, está apenas tocando no leite superficial. E aí a gente vai jogar para frente e para o lado. E nesse momento o bico já está dentro do nosso leite. E aí eu quero trazer algumas observações, a gente já vai começar a vaporizar, mas antes eu queria que vocês prestassem atenção nos sons que vai ser emitido durante a vaporização do leite. Nesse primeiro momento eu não vou usar leite, vou usar água com detergente, apenas para ilustrar aqui para vocês. E aí eu quero que vocês prestem atenção nos sons. Tem um som muito característico que é um som de papel rasgando. Esse som significa que tem ar entrando dentro do nosso leite, ar sendo injetado, e esse som é o que a gente busca. Só que se você injetar muito ar, o leite vai crescer demais e vai ficar muito espumado. Para fazer latte art não é tão legal assim. Para beber até legal, fica uma bebida super cremosa, mas para desenhar não fica tão legal. E o contrário também, se você busca um leite muito ralo, se você injeta pouco ar, também não vai conseguir desenhar. Você tem que buscar um meio termo entre um e outro. O que a gente não quer ouvir aqui é barulho, como se fosse uma água fervendo, algo do tipo. É sinal que está entrando ar demais de forma descontrolada e o leite vai ficar com muita bolha. Esse som a gente não quer. E vamos lá começar a vaporizar. E vocês prestem atenção nos sons que vai ser emitido durante o vídeo aqui para vocês. Bom, então vamos lá iniciar a nossa vaporização, né? Então depois de posicionar a pitcher aqui do jeito que eu ensinar vocês, lembrando mais uma vez que não começa a vaporização sem o bico estar dentro do leite. Se você iniciar com o bico fora, vai fazer muita espuma, vai fazer uma quantidade enorme de bolha de ar, que aí você vai estragar a sua vaporização. Nessa etapa que a gente já posicionou a pitcher, a gente vai iniciar a vaporização com a potência máxima da máquina. Então você já inicia na potência máxima e você coloca a sua mão aqui para você ir sentindo a temperatura. Quando chegar no momento que você não está aguentando mais encostar na pitcher, é porque já está bem quente. E aí você tira a mão aqui e desliga a vaporização. Então vamos lá. O bico está dentro do nosso leite. Você vê que não escuta quase barulho algum. E aí se eu quero adicionar mais ar para crescer esse leite, eu vou baixar a pitcher bem leve. Lembram do barulho que eu falei a vocês de papel rasgando? E aí se eu quero mais volume, eu abaixo mais.
E aí se já chegou num ponto que eu gosto, né, que já está numa textura legal, eu subo a pitch e deixo apenas chegando na temperatura, que aí não vai mais injetar ar, e a gente vai agora desligar a máquina. Como vocês podem ver, ficou uma textura bem legal, não tem bolha alguma, só tem uma bolinha ali, mas aí você dá uma batidinha, que ela desaparece. Mas essa é a textura que a gente busca, uma textura como se fosse uma tinta, bem brilhoso, bem sedoso e sem bolha nenhuma. Então o segredo para vaporizar é não ficar baixando e subindo a pitch, você controla ela de forma bem delicada aqui. Se você baixar demais, vai encher de bolha. E se você deixar ela afundado sempre, não vai criar volume no leite, vai ficar um leite ralo. Então você tem que aprender esse movimento de dosar a quantidade de ar que você quer injetar dentro do leite. A partir do momento que você aprender isso, você consegue vaporizar qualquer leite. Eu vou vaporizar mais uma vez aqui, para que vocês consigam fixar bem e entender melhor aí. Vamos posicionar a pitch, iniciar com potência máxima. Nesse momento a pitch eu nem movimentei ela está na posição que eu coloquei. E aí para que eu consiga adicionar mais volume no leite, eu começo a baixar ela. Comecei a ouvir esse barulho, eu paro. O leite subiu novamente. Porque eu sei que o leite subiu, porque parou de fazer o barulho. Se eu quero que o leite suba mais um pouco, eu baixo mais. Se o leite chegou no tamanho que eu quero, na cremosidade que eu quero, eu subo a pitch. E aí eu desligo ela quando chega na temperatura que eu acho ideal. Lembra sempre de higienizar o bico. Sempre assim que acabar a vaporização você limpa. Dá um flush e pronto. Você está aqui com o seu leite vaporizado. E agora eu vou mostrar a vocês o que não se deve fazer, para que vocês não cometam esses erros e para que vocês possam entender também onde vocês podem estar errando. Então a gente vai começar no erro clássico que todo mundo comete, principalmente quando você está começando na vaporização, que é fazer movimentos bruscos. Então vamos lá. Eu vou até começar fazendo o leite da forma correta e aí depois eu vou fazer um movimento que é considerado errado, e aí vocês vão perceber logo de cara porque é errado. Bom, então você está lá vaporizando seu leite, tendo maior cuidado, o bico está afundado, né, nesse momento, e aí na hora de baixar a pitch para injetar mais ar, você acaba baixando ela de vez, e aí o bico sai de dentro do leite e causa essa quantidade de bolha que vocês estão vendo aqui. Isso aqui não pode acontecer porque esse monte de bolha vai para a sua bebida e não vai ficar uma textura legal no leite e nem dá para fazer latte art com leite assim cheio de bolha. E aí o segundo erro é o contrário do primeiro erro, né? Às vezes você fica com medo de baixar a pitch e causar bolhas e você termina não baixando ela em momento algum. E isso faz com que o leite fique mais ralo, que não faça tanta espuma no leite e que também não é tão legal assim. E aí você já percebe o barulho que ela está fazendo. Esse barulho aqui também não é legal. E aí, como deu para perceber, esse barulho, como se fosse um porco gritando, também é um barulho que você deve evitar. Então esses foram os dois erros que eu considero que muita gente comete e que você tem que ficar de olho e procurar sempre o meio termo. Você, quando for baixar a sua pitch, não faz movimentos bruscos, tenta baixar ela devagarinho. Quando sentir que está fazendo barulho de papel rasgando, você mantém, você para ela ali naquele momento e evita estar mexendo ela, porque isso vai acabar com a textura do seu leite. E o contrário também, se você deixa o leite sempre, se você deixa o bico do leite sempre fundo no líquido, não vai fazer espuma alguma, como vocês viram aqui, e faz esse barulho todo, já é o leite lhe dizendo que você está errando. Então esses foram os dois erros que você tem que ficar de olho. Então é isso, pessoal, aqui a gente está com leite vaporizado. Eu recomendo assim que você vaporizar, você já iniciar a sua latte art, porque se você deixar o leite descansando, ele tende a separar a parte líquida da espuma. Então eu recomendo assim que finaliza
a vaporização já iniciar a latte art. Esse foi o nosso tutorial aqui de vaporização de leite. Não vou entrar na parte de latte art, até porque é algo que eu estou aprendendo ainda, né? Então não estou pronto para ensinar isso a vocês. Mas como esse tutorial de vaporização foi muito solicitado, foi muito pedido, eu decidi trazer aqui para vocês rapidinho. E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, me manda aqui nos comentários que eu posso até fazer um vídeo complementando esse, caso tenha ficado alguma dúvida. Mas eu acredito que vocês consigam sim vaporizar, é só questão de treino, não desistir na primeira, porque a primeira nunca vai ser boa. Com o tempo você vai pegando jeito, você vai aprendendo a ouvir os barulhos que o leite, porque o leite ele fala, a partir do momento que você coloca muito ar ou pouco ar, ele dá um retorno para você. Então não é só o visual, você consegue também ouvir. Recomendo que vocês aprendam a ouvir esses sons para conseguir distinguir se você está colocando muito ar ou pouco ar. E aí, aprendendo isso, aprendendo as técnicas, é só questão de dosagem, que é algo muito pessoal. Se você quer um leite muito cremoso, pouco cremoso, isso aí é algo pessoal. Por isso que eu prefiro ensinar a técnica, para que vocês consigam replicar aí e vocês mesmos consigam chegar numa receita ideal para vocês. Para que vocês consigam, na prática, treinar isso e evoluir. E aí, qualquer dúvida, repito aqui, pode deixar aqui no comentário ou me chamar no privado que eu vou conseguir tirar para vocês. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa uma curtida. Se não me segue ainda, me siga, porque tem muita gente que assiste meus vídeos e nem me segue ainda. E eu estou sempre trazendo tutoriais, vídeos sobre a Philco, sobre qualquer coisa do mundo dos cafés. E foi isso. Valeu, fui, até mais.